Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Singe, Segunda Igreja Nova Jerusalém. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a difundir a palavra do Senhor. Hoje eu quero tratar com vocês de um tema interessante, falando sobre um homem de Deus chamado Elias, que era extraordinariamente cheio do poder de Deus, mas um dia teve medo. Será que você, em toda a sua carreira como cristão, já teve medo de algo, já se escondeu? É sobre isso que nós vamos conversar. Porque hoje em dia existem aí muitos pregadores, existem muitas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos ou protestantes, ou seja lá qual for a denominação que você queira dar. E nos tempos antigos não era diferente. Pode-se observar que vários homens ou mulheres que se diziam ser de Deus, existia uma grande quantidade de pessoas assim, porém os que realmente podiam seguir, que pode-se dizer que seguiam a palavra do Senhor, estão num grupo seleto, num grupo menor de pessoas. E Elias estava entre estes que pode-se dizer que realmente viviam a palavra do Senhor. E ele tinha aí um poder extraordinário e parecia não temer nada e ninguém. E podemos ver aí esta coragem que Elias tinha no livro de 1 Reis, capítulo 18, ocasião em que ele, aí, cheio do Espírito do Senhor e da autoridade do Senhor, ele desafia o rei Acabe e os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo Azerá, para que eles fossem ao monte fazer um duelo e provar então quem era o verdadeiro Deus. Então o destemido profeta vai aí nesse duelo muito desigual, né? 850 contra 1, e eles fazem o seguinte, 1 Reis 18, do 16 ao 21, diz assim: Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse: É você mesmo, perturbador de Israel? E responde Elias: Não causei problema algum a Israel. É o Senhor, ó rei, e sua família é que são os perturbadores, pois se recusam a obedecer os mandamentos do Senhor, e em vez disso adoram imagens de escultura, a imagem de Baal. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam a Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. E você? Está em silêncio ou você segue ao Deus verdadeiro? Você ainda não se posicionou ou já se posicionou em relação ao Deus verdadeiro? Bom, e o desafio proposto por Elias era o seguinte: preparar um altar, colocar o animal do sacrifício, mas não por fogo, porque o fogo deveria vir do Deus que fosse o Deus verdadeiro. Então, o desafio foi aceito e esses profetas começaram a clamar e a invocar os seus deuses para que enviasse fogo do céu sobre o sacrifício que eles tinham colocado no altar. Diz o texto que eles invocaram o nome dos seus deuses desde a manhã até o meio-dia e gritavam: Ó Baal, responde-nos! E dançavam em volta do altar, mas não houve resposta alguma. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida ele é um deus, talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e de repente ele precisa ser acordado. Vocês precisam gritar mais alto. E como era o costume deles, eles começavam a se cortar com facas e espadas até sangrarem. E entraram em transe até o meio-dia, que era o horário do sacrifício, mas não houve sequer um som, nem resposta, nem reação alguma dos deuses Baal ou do poste ídolo Azerá. Eles fizeram de tudo, mas não veio nenhum fogo sobrenatural.
Então foi a vez de Elias clamar pelo fogo divino, pelo fogo do Deus vivo. E para ainda tornar o desafio mais intrigante, ele cavou uma vala ao redor do altar e mandou que jogassem água sobre o altar por 3 vezes, até que a água escorresse por todo o altar e enchesse a vala que ele havia cavado. Então, na hora costumeira do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e ao seu povo. Prova que fiz tudo isso por tua ordem. Ó Senhor, responde-me, prova que tu és o Senhor, que tu és o Deus verdadeiro e que estás preocupado com o povo de Israel. Neste instante, desceu o fogo dos céus e queimou o novilho que estava sobre o altar, a madeira, as pedras do chão e secou até a água da vala. Então Elias manda prender todos os profetas e os mata. E ainda Elias profetiza que iria chover, porque já era o 3º ano de seca. E no verso 46 ainda, Deus dá uma força extraordinária para que Elias corra mais rápido que o carro a cavalos do rei Acabe, porque o rei Acabe fugiu e Elias então extraordinariamente corre mais rápido que esta carruagem de cavalos. Bom, e depois dessa grande manifestação do poder de Deus, você talvez poderia pensar que Elias passasse a ser então mais respeitado, naquela época, que ele se encheria de mais coragem para o próximo desafio. Mas não foi isso que aconteceu. A rainha Jezabel, ao ouvir que Elias tinha feito com os profetas de Baal, mandou dizer para Elias que ele morreria da mesma forma como os profetas foram mortos. Então, o forte e corajoso e extraordinário Elias, que enfrentou sozinho esses 850, que correu velozmente à frente de uma carruagem, fica com medo da ameaça de uma só pessoa. E ao invés de enfrentar mais este desafio, ele foge da rainha Jezabel para o Egito. O texto diz que ele ficou tão deprimido que chegou então até a pedir a morte. Por quantas frustrações você já passou? Por quantas vezes você já se decepcionou e talvez tenha desejado a morte? Mas, eu te digo, Deus ainda tem algo para você. E ainda bem que Deus não responde todos os nossos pedidos, não é? Elias então continuou fugindo. Do deserto foi se esconder numa caverna. E ele seguiu o caminho que muitas pessoas seguem. Ao invés de enfrentar o problema, murmuram, resmungam, reclamam porque não nasceram ricos, lamentam por terem nascido pobres e se escondem na solidão, se escondem na depressão. Muitas dessas pessoas, mesmo já tendo vivido muitas coisas com o Senhor, já terem experimentado coisas grandiosas com Deus, se entregam ao desespero. Mas o Senhor continua sendo Deus e Ele te pergunta: o que você está fazendo escondido na caverna? O Senhor tem ainda muitos desafios para você superar. Você ainda tem muitas batalhas para lutar, guerras para vencer. E isso não são apenas palavras retóricas, é o Senhor quem diz. Não deixe que as circunstâncias atuais dominem sua mente com o medo, que as incertezas que esta pandemia nos trouxeram, que estas incertezas abalem o seu coração. Deus não te abandonou. Ele nos conhece muito bem e sabe todas as nossas fraquezas. Por isso Ele te chama. Saia desta caverna, saia deste lugar de desânimo, de apatia, de desmotivação. A vida é assim, cheia de dificuldades, de desafios, mas que valor se daria a uma vitória se não houvesse a luta? Que valor teria um troféu se você não tivesse que lutar para conquistá-lo? Viver é vencer desafios todos os dias, é ultrapassar obstáculos. O Senhor te chamou para ser um vencedor. É isso que eu queria deixar para você. Até a próxima quarta-feira. Fique com Deus e até mais.